Imagine por um momento. Você está caminhando por um parque de diversões, observando manequins de cera. De repente, alguém tropeça e um desses bonecos se quebra. Mas o que sai de dentro não é espuma, não é madeira, são ossos humanos. Por mais de 60 anos, milhares de pessoas olharam diretamente nos olhos de um cadáver e acharam que era apenas uma figura de cera. Crianças tiraram fotos ao lado dele. Adultos riram, apontaram, fizeram comentários sobre como era realista. Mas ninguém desconfiava que estava na presença de um morto. Essa é a história mais macabra e bizarra que você já ouviu. E eu te garanto, cada palavra que você vai escutar agora é verdade. Hoje, você vai conhecer Elmer McCurdy, o homem que se tornou o mais famoso morto do que jamais foi vivo, e cuja jornada após a morte é tão perturbadora que vai te fazer questionar os limites da decência humana. Oklahoma, 1911. O Velho Oeste estava morrendo, mas alguns homens ainda insistiam em viver como nos velhos tempos. Elmer McCurdy era um deles, mas havia um pequeno problema. Ele era, possivelmente, o pior ladrão da história americana. Assaltos a bancos, falhava. Roubos de trem, desastre total. Cofres e caixas fortes, nem chegava perto. McCurdy tinha uma habilidade quase sobrenatural para transformar qualquer crime em uma comédia de erros. Mas ele nunca desistia, e isso seria tanto sua marca registrada quanto sua sentença de morte. Em outubro de 1911, McCurdy planejou seu último grande golpe, um trem que, segundo rumores, carregava milhares de dólares. Ele reuniu sua gangue, estudou a rota, preparou cada detalhe e, como sempre, errou completamente. O trem não carregava dinheiro, carregava apenas passageiros comuns, assustados e sem nada de valor. O grupo se dispersou em pânico. McCurdy correu como um animal ferido e se escondeu em um celeiro abandonado. Mas a polícia já estava na sua cola. Na manhã gelada de 7 de outubro, o xerife e seus homens cercaram o celeiro. McCurdy recusou-se a se render. Em questão de minutos, Elmer McCurdy estava morto, perfurado por balas, caído no chão sujo de um celeiro esquecido. Parecia o fim patético de uma vida patética. Mas para Elmer McCurdy, a morte foi apenas o começo de uma jornada muito mais sombria. Com ninguém para reclamar o corpo, o agente funerário local, Joseph Johnson, embalsamou McCurdy, mas não foi um embalsamento comum. Johnson usou uma mistura especial de fluidos químicos que preservou o cadáver de forma assustadoramente perfeita. E então, algo perturbador aconteceu. Johnson começou a cobrar entrada para que as pessoas vissem o bandido embalsamado. 5 centavos por pessoa. Homens, mulheres e até crianças faziam filas para olhar o corpo rígido e pálido de McCurdy. Mas a coisa ficou ainda mais macabra. Os visitantes começaram a enfiar moedas e ingressos dentro da boca do cadáver, como se fosse um cofrinho humano. Um ritual mórbido que ninguém consegue explicar até hoje. Por meses, McCurdy permaneceu ali, exibido como uma atração de circo. Morto, mas lucrativo. Silencioso, mas famoso. E então, alguém veio buscá-lo. Um homem apareceu na funerária, dizendo ser irmão de McCurdy. Queria dar um enterro digno, ele disse. Queria que Elmer descansasse em paz. Mentira. O suposto irmão era James Patterson, dono de um circo itinerante, e ele não via McCurdy como um morto que merecia respeito. Ele o via como uma mina de ouro. Em uma noite escura de 1916, o corpo de Elmer McCurdy foi carregado para longe da funerária. Não era um cemitério, mas para começar uma jornada que duraria mais de 60 anos. Uma jornada pelos cantos mais sombrios da curiosidade humana.
Por décadas, Elmer McCurdy se tornou uma lenda urbana ambulante. Passou de mão em mão como um objeto maldito. Circos, museus de horrores, feiras de bizarrices, parques temáticos. Milhares de pessoas olharam diretamente para ele, tiraram fotos, riram, apontaram. Ninguém desconfiava que aquela figura rígida e sem vida era literalmente isso, sem vida. Um cadáver preservado, exibido como entretenimento. Com o passar dos anos, McCurdy perdeu qualquer semelhança com um ser humano. A pele ficou dura como couro, os olhos afundados em cavidades escuras, o rosto deformado em uma expressão eterna de vazio. Ele foi fotografado milhares de vezes. Crianças posaram ao lado dele. Adultos fizeram piadas sobre como era realista. Alguns até tocaram nele, impressionados com a qualidade da figura de cera. Mas McCurdy não era cera. Era carne, era osso. Era um homem que um dia respirou, sonhou, teve medo. E agora era apenas uma coisa, uma atração, um objeto de curiosidade mórbida. Durante décadas, ele viajou pelo país, de cidade em cidade, de estado em estado, sempre exibido, sempre observado, sempre morto. Até que, em 1976, em um parque temático da Califórnia, algo aconteceu que mudaria tudo. Algo que revelaria a verdade mais macabra que o entretenimento americano já escondeu. Dezembro de 1976. Uma equipe de gravação da série O Homem de 6 milhões de dólares estava ajustando o cenário em um parque temático de Long Beach, Califórnia. Entre os manequins de cera, um chamava atenção. Estava com a pintura desgastada, o rosto descascando. Parecia mais velho, mais real. Um dos técnicos tentou movê-lo. Era pesado demais para ser de cera. Estranho. Ao tentar ajustá-lo melhor, ele acidentalmente bateu o braço da figura contra uma superfície. O braço se quebrou. Mas o que saiu de dentro não foi espuma, não foi madeira, não foi plástico. Era um osso humano, branco, real, inconfundível. A produção parou imediatamente. A polícia foi chamada. O que parecia ser apenas um manequim defeituoso se tornou uma cena de crime. A investigação forense revelou a verdade mais chocante. Aquilo não era uma figura de cera. Era um corpo humano mumificado, preservado há décadas. E dentro da boca, os investigadores encontraram moedas antigas, ingressos amarelados e um bilhete de 1924 de um museu de curiosidades. Elmer McCurdy havia sido identificado. Depois de mais de 60 anos sendo exibido como entretenimento, ele finalmente foi reconhecido como o que sempre foi, um ser humano morto. Em 1977, quase 66 anos depois de sua morte, Elmer McCurdy foi finalmente sepultado em Oklahoma. Mas as autoridades tomaram uma precaução extrema. 2 toneladas de concreto foram despejadas sobre o caixão para garantir que McCurdy nunca mais seria perturbado, exibido ou explorado. Mas a pergunta permanece. Por que a história de Elmer McCurdy nos fascina tanto? Por que algo tão macabro, tão perturbador nos prende até o final? Talvez porque ela revele algo sombrio sobre a natureza humana, nossa sede insaciável por entretenimento, nossa capacidade de transformar qualquer coisa, até mesmo a morte, em espetáculo. Ou talvez porque ela nos lembre que no final todos nós somos apenas carne e osso, e que a linha entre a vida e a morte, entre o humano e o objeto, é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Elmer McCurdy queria ser famoso, queria ser lembrado, e de uma forma distorcida e macabra, ele conseguiu. Ele se tornou a prova de que algumas vezes é melhor ter cuidado com o que você deseja. Essa história é real. Cada detalhe que você ouviu aconteceu. E talvez o mais perturbador seja saber que McCurdy não foi o único.
Quantos outros manequins você já viu que talvez não fossem manequins? Se você teve coragem de ouvir essa história até o final, deixe nos comentários. Você teria coragem de olhar nos olhos de McCurdy sabendo que ele era um cadáver real? E se você quer mais histórias sombrias e reais como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a realidade às vezes é mais assustadora que qualquer ficção.